Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje vamos começar aqui mais uma meditação do Salmo, né? Começar mais uma meditação do Salmo e é isso aí, né? Vamos começar, né? Vou fazer uma breve oração primeiro, pelo sinal da Santa Cruz, divino Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, dai-me a graça de servi-lo fielmente. Dai-me a graça de andar diante de vós com um coração reto, um coração que sinceramente prega a verdade. Dai-me o entendimento para que eu possa passar para meus irmãos. Enfim, é isso. Obrigado, meu Deus, Pai do Filho. Então vamos começar, né? Vamos começar. Começar aqui com o Salmo 23. O Salmo 23 é o Salmo do Bom Pastor. Esse salmo aqui é bem famoso, né? Meu pastor é Javé, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, pelo justo caminho me guia. Por amor de seu nome, se eu tiver de andar por um vale escuro, não temerei mais algum, pois comigo estais. Vosso bastão e vosso cajado me dão segurança. Diante de mim preparais uma mesa aos olhos de meus inimigos. Ungis com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias de minha vida, e na casa de Javé habitará por muitíssimos anos. Então, esse salmo aqui, ele está falando da proteção de Javé, né? Da proteção de Deus diante de nós, né? Ele começa tratando tudo daquilo que é dito, né? Assim, o importante é focar em Deus e todo o resto lhe será acrescentado. A pessoa não precisa se desesperar ou então mudar o foco, porque muita gente era, por exemplo, tá passando por uma dificuldade financeira, alguma coisa do tipo, né? Mas assim, eu acho que seria mais assim, por exemplo, numa dificuldade financeira. Aí a pessoa se dedica ao máximo a essa dificuldade, aí compra, é, trabalha que nem um condenado e vai para cima da dificuldade, etc. E acaba que no fim ela percebe que está trabalhando, trabalhando muito e a dificuldade só mudou, né? Às vezes você começou, sei lá, devendo uma coisa, aí depois precisou de outra, depois precisou de outra, depois precisou de outra, e virou um ciclo que você não consegue mais sair disso. Por exemplo, você passou a trabalhar dia de domingo, você passou o tempo todo trabalhando, né? Enquanto, na verdade, se você se deveria focar em Deus, pedir a Deus o auxílio, confiar nele primeiramente, né? Cumprir os mandamentos dele, é, chegar no domingo, não trabalhar, sair com sua família, ou então fazer um evento em casa. Em casa você não precisa sair não, dia de domingo, né? Dia de domingo você vai na missa e você não é obrigado a ir para restaurante, ou para bar, ou para seja o que for, não. Você pode assistir um filme com sua família, pode brincar com seus filhos, criar uma brincadeira, né? Pode, sei lá, comprar um, um, sei lá, uma caixa d'água e fazer de piscina, ou comprar uma piscina mesmo, pode, sei lá o que você pode fazer, cara. Você pode comprar alguns brinquedos aí, fazer uma rotina de exercício com seus filhos, uma brincadeira diferente. Tem tanta coisa que você pode fazer num domingo, né? Aí você me pergunta, e as dívidas, como é que fica se eu parar com isso? Bom, as dívidas ficam da seguinte maneira. O que eu acredito que você deveria fazer era escolher, assim, isso aí vai mais pelo lado financeiro, né? É, economizar. Então seria isso. Tem coisa porque a gente tem o mau hábito de comprar coisas desnecessárias. A gente acha que precisa, e se você. Isso é uma coisa do mundo moderno, sabe?
do mundo moderno, essa ânsia em comprar, essa ânsia em comprar as coisas. E você tem que se habituar, eu acredito que você tem que se habituar a viver com pouco, viver com o necessário, né? Viver com o necessário. Às vezes, por exemplo, às vezes você já tem roupa suficiente para ir para todo tipo de lugar, mas você ainda inventa de querer comprar mais roupas. Às vezes você já tem, sei lá, panelas, vasilhas, essas coisas suficientes para fazer tudo que você precisa, mas você tem que comprar alguma coisa a mais, né? Enfim, eu acho que vocês entenderam o pensamento, né? Então você não, na verdade, você não precisa comprar. Você precisa pagar suas dívidas. Então, para pagar, eu acredito que você tem que economizar, né? É deixar de comprar, economizar e começar a pagar. E tentar ter moderação. Moderação no seu agir, entendeu? Você não precisa comprar, cara. Você não precisa estar comprando desesperadamente. Eu acho que é isso, né? Então aqui ele fala primeiro desse cuidado de Deus, desse cuidado de Deus com relação a ele no sentido de pastor. Depois ele fala sobre o inimigo nesse salmo, né? Que ele defende dos inimigos, preparar uma mesa, etc. É porque quando você anda no caminho de Deus, você desperta sentimentos nas pessoas, sabe? Às vezes elas passam ali a invejar, passam ali ver como um opositor. Às vezes, no fundo, ela não queria que você se desse melhor do que ela, né? Você se desse melhor que ela. Ela não, ela se sente ultrapassada por você, alguma coisa nesse sentido, né? Então, Deus vai fazer você vencer todas as suas dificuldades diante dessas pessoas que no fundo não querem lhe ver bem. Lhe ver bem. Então aqui está a situação de preparar uma mesa à frente dos inimigos, né? Por quê? Porque você vai sair vencedor, cara. Você vai sair, pode confiar, confie em Deus e você vai sair vencedor, né? Capítulo 24, deixa eu ir agora para o capítulo 24. A Javé pertence a terra e tudo o que nela existe, em entrada do templo, né? O mundo e os que neles habitam, e os que nele habitam. Pois foi ele que estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem vai subir ao monte de Javé? Quem pode permanecer em seu santo santuário? Quem tem mãos inocentes e coração puro? Quem não corre atrás das vaidades e não jura falsamente? Este obterá a bênção de Javé e a justiça de Deus, do seu Salvador. E a esta gente que procura a face do Deus de Jacó, levantai, levantai, ó portas, vossos frontões, erguei-vos, portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Javé, forte e poderoso. Javé poderoso no combate. Levantai, ó portas, vossos frontões, erguei-vos, portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Javé dos exércitos. É ele o Rei da Glória. Então, esse salmo aqui, ele fala é, ele começa falando, ele começa falando de quem está apto a se apresentar diante de Javé. E a resposta é: quem está apto é aquele que tem coração puro. É aquele que guardou os seus mandamentos no coração, entrou na graça de Deus, se confessou, entrou na graça de Deus e permanece ali. Esse está apto a e diante de Javé, e diante de Deus, né? Então, diante dessa situação de aptidão, aí ele afirma aqui: ele obterá de Javé a bênção e a justiça de Deus, seu Salvador. Então, diante dessa situação onde estamos aptos a se apresentar diante de Deus,
Deus nos abençoa. Deus nos manda sua bênção de paz, né, de paz. Lembre-se, a paz de Deus, a paz de Cristo, não é a paz do mundo. No mundo vocês encontrarão aflições, mas em mim vocês encontrarão a paz. Então, apesar de alguma crítica que o mundo lhe faça, apesar que fique turbulento o mundo ao seu redor, sua paz está em Cristo, né? Então, eu acho que a primeira consequência da bênção de Deus é ele lhe dar essa paz, né? Ele lhe acostuma que você viva em paz. Depois disso, depois disso, ele levantei as portas dos frontões, erguei-vos as portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Javé forte e poderoso. Javé poderoso no combate. Então, quem é esse Rei da Glória? Aqui é Deus. E quem é Deus? Deus é Jesus, né? Então, erguei essa porta, erguei no seu coração. Se prepare, né? Se prepare. Erguei essas portas internas para que Deus entre no seu coração, né? Se prepara, faz aquela sua oração, né? Ora, conversa com Deus, reconhece que você é fraco, né? Reconhece sua fraqueza, reconhece que você passa por várias situações e sem Deus você não vai conseguir passar por isso. Então, a partir daí você constrói as suas portas, né? Você edifica, você prepara o seu corpo para receber o Espírito Santo. E a partir daí você se confessa, né? Se confessa e agora o Espírito Santo desceu sobre você, você está em amizade com Deus, né? Quando você se confessou, a graça de Deus entrou em você. Você entrou em um estado de graça, em um estado de amizade. E você recebeu o Espírito Santo, né? E quem foi que você recebeu, né? Você recebeu Deus, você recebeu Cristo. E é o Cristo bom no combate, ou seja, no combate, no seu combate interno, porque o maior inimigo do homem, o maior inimigo do homem, um dos maiores, né, é a própria carne, né? Suas próprias, seus próprios vícios, suas próprias inclinações, né? Inclinações perante coisas que você quer fazer que é errada. E você tem que se submeter ali ao espírito e dizer: fazer, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Então é isso aí, né? É isso aí. Deixa eu partir para o próximo capítulo, né? A voz de Javé eleva minha alma. Confiança do justo, né? A voz de Javé eleva minha alma. Meu Deus, em vós me refugio, que eu não fique frustrado. Não se alegrem sobre mim, meus inimigos. Não fiquem envergonhado nenhum dos que em vós esperam. Fiquem envergonhado quem é infiel por um nada. Mostrai-me, Javé, vossos caminhos. Ensinai-me vossa vereda. Fazei-me caminhar em verdade e instruí-me, porque sois o Deus que me salva. E em vós sempre esperei. Lembrai-vos, Javé, de vossa misericórdia e do vosso e de vosso amor que são eternos. Então aqui ele já começa, né, pedindo, se inclinando a Deus no sentido de que ele não, assim, porque que nem eu disse, o mundo, ele não acredita em Deus. Ele acha que Deus não pune, ele não acredita em Deus. Em seu coração ele fala: Deus não existe e Deus nada fará. E se Deus não nada fará, ele também nada fará por ele. Então ele zomba de sua fé. Então ele zomba de sua fé. Quem é esse idiota que está se auto-enganando, né? Se auto-enganando. Quem é esse idiota, né?
Mas aqui ele está falando que Deus faça envergonhe eles. Mostre que ele existe, mostre que ele existe e que ele atua no mundo. Por mais que as pessoas não entendam como, por mais que você não entenda como e por mais que eu não entenda como, ele atua no mundo. Então, é isso a esperança dele, né? Que eu não fique envergonhado. E quem é infiel, quem fica envergonhado, quem é infiel por um nada. E geralmente é por um nada mesmo. É por aquela ambição tosca, é para aparecer para as pessoas, é, é para aparecer para as pessoas, é para sei lá, cara. São todas as situações, às vezes é por dinheiro, às vezes é por vaidade, às vezes é por ganância, já tem um monte de dinheiro, mas quer mais dinheiro ainda, né? Então, assim, são todas as situações onde uma pessoa se vende, vamos dizer assim, né? Se vende por um nada, abandona a Deus, né? Lembrai-vos, Javé, de vossa misericórdia e de vosso amor que são eternos. Não recordeis os pecados de minha juventude e minhas transgressões. Lembrai-vos de mim em vossa misericórdia, por causa de vossa bondade, Javé. Bom e reto, Javé, é por isso, e por isso, bom e reto é Javé. Por isso indica aos pecadores o caminho, e aos humildes na justiça, aos pobres ensina seu caminho. Todas as veredas de Javé são amor, amor e verdade, para quem observa sua aliança e seus preceitos. Javé, por causa de vosso nome, perdoai meu pecado, que é grande. Qual é o homem que teme a Javé? Ele indicará o caminho que deve escolher. Então, aqui ele fala, a palavra que me marcou foi essa aqui, né? Javé, bom e reto é Javé. Por isso, indica o caminho aos pecadores, né? Aos pecadores. Javé mostra, através da vida do justo, através das desgraças que pegam os pecadores, né? Deus mostra qual o caminho que o pecador deve seguir. E o caminho que o pecador deve seguir é a conversão de coração, em sinceridade, ele refletir sobre ele mesmo. Sinceramente, né? Eu estou certo, e assim eu estou certo. Né? Sinceramente, o que eu quero com isso aqui? O que é que eu quero com as minhas ações? Isso agrada a Deus? Essa minha atitude agrada a Deus? Se não agrada, meu irmão, abra mão dela. Eu diria assim, né? Porque é que nem diz Jesus, né? Se seu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que todo o corpo ser atirado no inferno. Então, é bem por aí. É claro que ninguém vai arrancar um olho, né? Ninguém vai arrancar o olho, mas aquela situação onde você sabe que você está usando de malícia, que você sabe que você está errado e você, através do engano, né? Através da mentira, através da manipulação, você tentar se passar por bom, vamos dizer assim, né? Então, abra mão dessa situação, se acostume a viver na virtude. E ele diz aqui, né? Ele fala aqui, deixa eu achar aqui. Guia aos humildes na justiça e aos pobres ensina seu caminho. Então, guia os humildes na justiça, né? Na justiça é dar a cada um o que cada um merece, né? Então, ele guia o humilde nessa situação onde ele dá a ele o que ele merece, né? Dá a ele o que ele merece. Ele dá a bênção dele aos humildes. E os humildes passam a brilhar, né? Passam a mostrar como é um verdadeiro servo de Deus, né?
Qual é o homem que teme a Javé? Ele lhe indicará o caminho que deve escolher. Sua alma gozará de bem-estar, sua descendência possuirá a terra. A amizade de Javé é para os que o temem. Dá-lhes a conhecer sua aliança. Tenho os olhos fixos em Javé, pois ele tira do laço meus pés. Voltai-vos para mim, tende piedade, porque sou sozinho e infeliz. Aliviai as angústias de meu coração, livrai-me de meus tormentos. Vede minha miséria e meu sofrimento, e perdoai todos os meus pecados. Olhai meus inimigos, eles são muitos, e me detestam com ódio violento. Protegei-me, dai-me salvação, que eu não fique envergonhado pois em vós me refugio. Que me guardem, que me guardem a integridade e a retidão, porque em vós tenho esperado. Ó Deus, livrai Israel de todas as suas angústias. No fim, ele acaba fazendo uma oração por todo o povo, né? Mas se vocês observarem bem, a maior parte das orações de Davi, ele se refere a ele mesmo, né? E por que ele se refere a ele mesmo? Porque ele não quer ir para o inferno. Ele não quer ir para o inferno, né? Então ele reconhece a fraqueza dele, no coração dele. Ele sabe que ele é fraco, ele sabe que ele sozinho ele não consegue fazer tudo o que ele fez. E ele reconhece a Deus. Ele reconhece a Deus, ele diz, olha, sem tu eu nada posso fazer. É sem você eu nada posso fazer, meu Deus. Não adianta, cara. Não adianta você tentar fazer as coisas por suas próprias forças. É muito mais fácil você fazer as coisas em Deus, porque a bênção dele lhe faz progredir em tudo que você pretende fazer, por jeitos que você não conhece, por jeito que você não conhece. Mas a bênção dele lhe faz seguir adiante. E aqui acaba com essa oração para o povo, né? Ora por Deus livrar Israel de todas as suas angústias, né? Porque Davi, ele também é um governante, e um governante pode orar por seu povo. Um sacerdote pode orar por seu povo. Um pai de família pode orar por sua família. Pode orar para o povo também, mas ele é mais pai de família, ele é mais voltado para salvação de sua família e rezar pelo seu governante e seu sacerdote, né? Bom, é isso aí. A minha reflexão de hoje foi essa. Eu agradeço a todos vocês que puderam assistir até o fim. Quem puder se inscrever aí, se inscreve no canal, que isso já ajuda bastante. Então eu agradeço e até amanhã, ou até mais tarde. Mais tarde eu vou rezar o terço, né? Mais tarde eu vou rezar o terço. E se Deus quiser, de noite eu vou ver se faço se meus filhos tiverem tempo, não tiverem muita atividade para fazer, assim, essas coisas, eu quero ver se eu ensino a eles alguma coisa relacionada à Bíblia. Então eu vou gravar também. Então, bom dia e obrigado.